quando realizamos a análise crítica do certificado de calibração, o que nós devemos observar exatamente? Né? Quais são os pontos que nós devemos olhar, ver, ter atenção? Então, nós vamos ter aqui, em um primeiro momento, 4 vídeos, onde nós vamos mostrar 4 certificados de calibração e falar sobre cada um deles, ok? Então, o nosso primeiro exemplo, tá? Nós temos aqui um certificado. Então, quanto ao conteúdo mínimo desse certificado, né? Aqui tem o título, o número, quem é o cliente, e aí o nome da empresa, o endereço, o equipamento, no nosso caso aqui nós temos um micrômetro de 0 a 25, então é um micrômetro externo, com valor de uma divisão de 0,01 milímetros. Veja, vamos começar aqui a ter atenção ao vocabulário internacional de metrologia, tá? Então, nós estamos falando de valor de uma divisão e não do valor da resolução desse instrumento, ok? Deixa eu ajeitar aqui um pouco a câmera aqui para ficar mais fácil. Então, nós estamos falando aqui de valor de uma divisão e não resolução. São coisas diferentes, ok? O processo de calibração, que é uma breve descrição de como a calibração desse instrumento ela foi realizada, aqui no caso pelo método comparativo, né, realizando 3 ciclos de medição para cada ponto que foi medido. Os padrões, que é um conjunto de bloco padrão e um conjunto de plano óptico, no caso aqui, para o instrumento, para o micrômetro de 0 a 25, é necessário para que nós possamos verificar o paralelismo e perpendicularismo das faces de medição, né, que é o fato dela estar nessa posição ou paralela, né? As condições ambientais, 20 mais ou menos 2, 50 mais ou menos 10. E aqui os valores relacionados à calibração, ao processo de medição especificamente. Então, vamos primeiro fazer uma análise aqui com relação ao número de casas decimais, né, e algarismos significativos. Esse é o primeiro ponto. Então, nós temos aqui como algarismos significativos a incerteza declarada com no máximo 2 algarismos significativos. E isso está correto, tá? De acordo com o Isogan, né, o JC Semsen, né, se não me falha a memória, determina com que a incerteza seja declarada com no máximo 2 algarismos significativos. E aqui nós temos o número de casas decimais, nesse caso também está compatível, né? E temos aqui o valor de K, todos eles igual a 2, com 2 casas decimais, que, enfim, para o K é dessa forma que ele precisa ser declarado. Não necessariamente com 2 é o menor valor, mas sempre com 2 casas decimais, independente dos valores relacionados à tendência e incerteza do instrumento de medição. Ok? Uma declaração de que os resultados fazem referência somente ao instrumento. E aqui uma declaração relacionada à incerteza da medição, informando que a incerteza, que o grau de liberdade efetiva corresponde a uma probabilidade de aproximadamente 95,95%. Então, ok. Então, quanto ao conteúdo mínimo, sem nenhum problema, né? Com relação aqui à rastreabilidade também, né, foi determinada, obviamente pelo fato do certificado não ser acreditado, é importante com que você, né, a dona do instrumento, solicite o certificado dos padrões para verificar se realmente há uma cadeia, né, de calibrações até o Sistema Internacional de Unidade. Lembrando que nessa cadeia precisa ser comprovada a incerteza, precisa ter incerteza da medição. Então aí a gente já determina com relação, já confirma a rastreabilidade. Com relação aos valores especificamente, bom, vamos fazer uma análise aqui primeiro da tendência, né? Então nós temos aqui um menos 1, menos 2, menos 3, um menos 1, né? 1 na verdade, né? 2, 3, menos 1, menos 2, menos 2, menos 3 e no caso aqui em micrômetro, né? Então, ou seja, está declarado de forma correta, uma vez que o instrumento, mesmo que ele tenha o valor de uma divisão de 0,01 milímetro, é possível com que você faça a estimativa na última casa decimal, na casa do micrômetro, e aí ele foi declarado de forma correta. E pelos valores que estão aqui, o que chama mais atenção
está relacionado aqui o 0,3, né, o 0,003, na casa no valor de 7,7 milímetros, uma vez que mostra uma tendência do valor, né, de aqui de 0 até 7,7, e depois ele meio que inverte, né? Então, ou seja, pode ser que algum problema, esses valores estando corretos, pode ser aqui algum problema relacionado à própria rosca do instrumento de medição, né? Mas, em um primeiro momento, seria interessante fazer uma nova calibração em função da forma com que os valores estão sendo apresentados. Veja, em uma calibração, nós vamos falar isso aqui por diversas vezes, em uma calibração, o que nós estamos fazendo é verificando os componentes dos instrumentos de medição, independente se mecânico, se elétrico, enfim. Tá. E como nós estamos verificando uma rosca, né, porque é um micrômetro, ele segue o princípio da rosca e parafuso, né? Nós temos ali o parafuso e a rosca andando nos dois sentidos. Uma vez que a produção dessa rosca, né, ela é contínua, esse comportamento de valores não é padrão. Não é algo que se espere do instrumento de medição. Então, esse aqui é um primeiro ponto que nós devemos observar. Não é isso que nós estamos esperando de um instrumento que tem como princípio de funcionamento parafuso e porca, né? Ou seja, uma rosca. Né? O que você tem normalmente ou é ele um erro. Quando você tem um erro, ele é contínuo, né? E se ele vai aumentando, ele vai aumentar tanto para o sentido positivo quanto para o sentido negativo, mas se espera que esse erro, havendo esse erro, ele seja algo gradativo. Né? Até porque a produção, você tem ali uma ferramenta e a produção na rosca. Né? Então você não tem esse comportamento. Então, pela tendência, é um instrumento que já deveríamos fazer uma nova calibração dele para que nós pudéssemos efetivamente confirmar os valores. Aqui já chama a atenção pelo fato de não ser os valores que se espera em um instrumento com o princípio que nós citamos há pouco. Ok? Então, nesse caso aqui, dá para desconfiar bastante da calibração que foi feita. Tá? Eu realmente não confiaria. Ok? Com relação à incerteza, tá? Já chama, outros pontos aqui já chamam a atenção. Primeiro, está relacionado a uma incerteza declarada com valor negativo. Não existe incerteza declarada com valor negativo. A incerteza é sempre declarada com valores positivos, jamais com valores negativos. Porque, na verdade, a incerteza ela não tem valor, né? Ela não é positiva e negativa. Podemos dizer assim, em primeiro momento. Um outro ponto que chama a atenção está relacionado a essa incerteza aqui de 0,010 milímetros, tá? Ou seja, 1/100º de milímetro. É uma incerteza absurda para um instrumento de medição, em primeiro momento, para esse instrumento de medição, melhor dizendo, né, para o micrômetro. E um outro ponto que ele está destoando de todos os outros pontos declarados. Tá? Outro ponto que chama a atenção está aqui aos 0,3 micrômetros e 2 micrômetros. Ou seja, são pontos que também são elevados para um micrômetro. Então, quando nós comparamos esses valores com a tendência, aqui sim devemos calibrar esse instrumento novamente para confirmar os valores. Tá? E um outro ponto que chama a atenção é que, como eu tenho uma incerteza aqui elevada, esse K jamais poderia ser igual a 2. Tá? Quanto maior a incerteza, maior o valor de K. Quanto maior a incerteza, maior o valor de K. Tá? Porque aqui você tem uma dispersão muito grande dos valores. Tá? E quanto maior essa dispersão, maior o valor de K. Tá? Então, ou seja, esse certificado aqui, ele é um certificado que realmente merece com que o instrumento, não só o instrumento, tá, ele seja recalibrado, mas com que, como nós costumamos falar, né? Ou seja, é interessante com que se faça uma visita ao laboratório para verificar a metodologia de cálculo, como o cálculo está sendo realizado, se está sendo realizado de forma correta ou não, se estiver usando um software, que ele seja efetivamente verificado para que se possa confirmar se os cálculos estão sendo feitos de forma correta ou não.
Ok? Então, esse é o primeiro exemplo, nós vamos a outros 3. Nos vemos em breve. Tchau.